Oi, quinto ano, como é que vocês estão? Hoje nós vamos fazer a revisão do que nós estudamos nesse capítulo, que é a página 31, onde tem essa página aqui sobre as principais coisas que nós vimos. Então vamos lá. Além de refletir sobre as diferenças que existem entre nós, nesse capítulo você pode estudar alguns conteúdos relacionados aos gêneros, reportagem e discurso, e as diferenças entre algumas palavras da nossa língua, que possuem semelhanças na escrita. Vamos relembrar esses conteúdos agora? Então nós estudamos, o tema principal desse capítulo foi diversidade, respeito às pessoas, racismo, preconceito, né? Então a gente leu reportagens sobre isso, falou sobre a importância, né, tanto aqui quanto na aula online, a importância da gente respeitar as pessoas, da gente perceber que todo mundo, que nós não somos iguais fisicamente, que nós somos todos diferentes. Temos coisas que nos assemelham, né, como vocês bem falaram, somos todos humanos, mas que nós temos infinitas características, nós temos infinitas qualidades, que é injusto a gente querer selecionar pessoas por causa de coisas tão específicas como um tipo de cabelo, uma cor de pele. E aí, então nós lemos a primeira coisa que nós estudamos foi a reportagem. Então a reportagem é um texto jornalístico que informa sobre um assunto específico. Ela pode ser escrita ou oral e pode conter falas ou depoimentos de especialistas. As reportagens escritas podem ser veiculadas em revistas, jornais e na internet, ok? Então aí nessa semana vocês vão fazer uma reportagem escrita e oral ainda, vocês vão ver na aula, na próxima aula aí, tá bom? O discurso é um gênero textual realizado oralmente em que o orador expõe informações e argumentos mostrando seu ponto de vista sobre o tema tratado. Então aqui nós lemos o discurso da menina Ziana, que falou também sobre os ataques lá, né? Assassinato de negros nos Estados Unidos. Então, a reportagem ela pode ser escrita ou pode ser oral e o discurso é oral, é falado. A palavra, aí nós estudamos a diferença da palavra mais e da palavra mas. A palavra mais representa o contrário da palavra menos e é utilizada para dar a intensidade ao sentido de outra palavra. Já a palavra mas indica a oposição ao que foi apresentado anteriormente. A forma verbal tem sem acento indica a terceira pessoa do singular e a forma verbal tem com acento indica a terceira pessoa do plural. Então o prof até vai escrever isso aqui. Nós vimos os pronomes pessoais do caso reto são, né? Então nós temos a primeira, a segunda e a terceira pessoa do singular. E nós temos também a primeira, a segunda e a terceira pessoa do plural. Quais são? Ficou tudo torto, mas não tem problema. Vamos lá. Eu, tu, ele ou ela. Nós, vós, eles ou elas. Ótimo! Agora, essas palavrinhas que nós estudamos, elas se referem ou à terceira pessoa do singular ou à terceira pessoa do plural. Então, quando a gente fala, quando a gente escreve tem ou vem sem acento, nós estamos falando de singular. Ele tem, ele vem, ela tem, ela vem. Então nós estamos falando de uma pessoa, de uma coisa, singular. Então não tem acento. Agora, quando eu estou falando de plural, aí a escrita recebe acento. O acento ficou um pouquinho para o lado, mas não tem problema ali. Então, veja só. Eles têm tal coisa, elas vêm, elas têm, enfim. Quando nós estamos falando de mais de uma coisa, de mais de uma pessoa, de mais de uma situação,
Então, os verbos aqui, o tem e o vem, recebem um acento circunflexo. Bom, então olha só, essas foram as coisas que nós estudamos nessa sessão, nesse capítulo da apostila. Nós vamos fazer mais algumas atividades ao longo da semana, então volta, relembra, faz as atividades que a prof propôs para o dia de hoje, né, na aula anterior, e logo logo a gente volta com outras atividades. Um beijão para todo mundo e até a próxima!